florescendo no processo. Se você estiver passando por algum processo, eu quero dizer para você que a possibilidade de você florescer, basta apenas você ficar comigo até o final deste vídeo e você receberá algum segredo que vai mudar a tua história. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu, pastor Raimundo Almeida, passando aqui para nós estarmos aí compartilhando mais uma palavra de Deus para o fortalecimento das nossas vidas. Mas antes de nós iniciarmos esta palavra, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixando aí o seu like e também aí o seu comentário, tá bom, meu amado? A palavra que Deus colocou em meu coração está escrito aqui no livro de Salmos, no capítulo de número 16, apenas o versículo de número 11, que está escrito assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amados, podemos ver que o salmista aqui, ele buscava algo muito forte. O salmista aqui, ele vendo que estava passando por um processo e que o mesmo precisava florescer dentro deste processo, então o salmista logo começou a buscar a presença real de Deus. E por onde? Observamos que o versículo de número 11 está escrito: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Quando nós olhamos esta palavra vereda, sabemos que o significado é trilha ou caminho percorrido com frequência. O salmista então ele quis buscar a presença de Deus, ou seja, ele quis conhecer a vereda da vida, porque no salmista havia um propósito. O propósito era dele chegar à alegria plena da presença real do Eterno. E para que isto acontecesse, despertou no salmista uma escolha de seguir o processo. Então, um dos segredos para que eu possa vir florescer dentro do meu processo, ou dentro do processo que você está vivendo, é você entender que você deve escolher. Você deve haver uma determinação de escolha. Você precisa escolher como o salmista escolheu. O salmista escolheu conhecer a vereda da vida, porque dentro disto havia um real desejo do quê? Dele poder encontrar a alegria plena da presença do Senhor. Então, quando você escolhe seguir o processo do tempo de Deus para que venha criar raiz em você, logo você vai obter nessa escolha o teu sucesso. E o sucesso que vem sobre a tua vida é o sucesso da sabedoria, do caráter, da fé, da resistência, da força diante do Senhor. E quando você decide a buscar esta real presença de Deus, quando você decide escolher seguir o teu processo, saiba que então haverá um crescimento, porque você vai florescer. E logo você tem que entender que nem todo crescimento nas nossas vidas ele é confortável. Não, mas saiba que por mais que não seja confortável, é emocionante, porém haverá grandes resultados, haverá grandes recompensas,
quando nós decidimos a seguir este processo dentro do tempo de Deus. Assim o salmista Davi o fez. O que o salmista Davi queria? O salmista queria que o Senhor o levasse ele a conhecer a vereda da vida, porque ele queria a alegria plena, olha, da sua presença. Então, quando nós buscamos isto, quando nós queremos este crescimento em nossas vidas, saiba que por mais que às vezes não é confortável, voltando a lembrar a você, é emocionante e recompensador. Vamos então lembrar da vida de Paulo. Paulo, ele cita uma palavra muito forte no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 13. Esta palavra eu tenho a certeza que você já ouviu falar, ou quem sabe você tem falado muitas das vezes dentro deste processo que você está vivendo. Palavra de Filipenses 4:13 está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esta é uma palavra que nós temos visto por todos os lugares, muitas das vezes até nos corpos das pessoas que têm tatuado esta palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi no pescoço de pessoas, no peito, nas costas, no braço, esta palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, quando ele declarou esta palavra, ele verdadeiramente estava vivendo um processo e ele precisava florescer dentro deste processo que ele estava passando. Amados, muitas das vezes nós falamos esta palavra de Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, e muitas das vezes nós não levamos em consideração o versículo de número 11, assim também como o versículo de número 12, que eu quero ler com os irmãos esta palavra para nós entender o que Paulo tem dito de Filipenses 4, versículo de número 13. Observe bem o que está escrito em Filipenses 4, versículo 11 e o versículo de número 12. Está escrito assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Você percebe algo aqui muito interessante para que Paulo viesse a citar o versículo de número 13, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece? Por isso que nós devemos levar em consideração o versículo 11 e o versículo de número 12. Paulo, ele está falando de fase que ele estava passando sobre a sua vida. Paulo, ele estava passando por alguns processos na vida. Mas Paulo aqui, ele precisava florescer dentro deste processo, assim como nós. Então, é preciso aprender como Paulo. Ele se adaptou quando tinha e também quando ele não tinha. A palavra do Senhor aqui, ele vai nos ensinar que Paulo, ele aprendeu o segredo de viver. Por isso que Paulo, ele cita esta palavra com toda a convicção. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que nós devemos viver esta palavra. Qual é o processo que você está vivendo neste momento? Eu quero dizer para você que um dos segredos para que você possa
começar a florescer, meu amado, é você aprender a se adaptar no momento da escassez, como também no momento da fartura. Isto é você colocar a sua vida por total diante do Senhor. Você se tornar verdadeiramente um ser totalmente dependente de Deus, um ser totalmente dependente da palavra, ou seja, você confiar no Senhor, confiar piamente diante da sua palavra, porque há uma resposta. Isso o que Paulo fez. Paulo, por mais que passou por certas situações, ele não retrocedeu. Ele declarou essa palavra no momento do seu processo. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Com o salmista Davi não foi diferente. Quando você começa a ler, estudar os salmos, você vai observar que o salmista Davi, ele passou por diversos processos. E esses processos que o salmista Davi passou, você vê que o salmista Davi, ele lutou contra a impossibilidade. Você vê o salmista Davi, ele lutando contra o medo, contra a tristeza, contra as traições que muito se levantou contra ele, contra as muitas decepções da sua vida. O salmista Davi, ele lutou contra a raiva, ele lutou muitas das vezes contra o luto que o salmista Davi tem passado. Mas eu quero dizer para você que dentro de todas essas lutas que Davi passou, sempre essas lutas levavam o salmista à sua fonte de força, que era Deus. Observe que por mais que ele passou por este processo, meu irmão, o que o salmista Davi fez, o que nós aprendemos com o salmista aqui, ele nos leva a nós entender que ele não se deixou a se levar pelas lutas, mas sim ele buscou diante da sua fonte, a sua fonte de força, que era o Senhor. Então é isso que eu e você deve fazer. Nós não devemos baixar a nossa cabeça diante das circunstâncias da vida. Não, nós temos que olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Assim o salmista Davi fez. Assim o salmista Davi, ele começou a florescer. É assim que eu e você deve fazer. Amados, nós temos também um grande exemplo de um grande homem de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Neemias, no capítulo de número 1, que Neemias, ele sendo o copeiro do rei, a Bíblia vai dizer ali que Neemias, ele recebe uma notícia, uma mensagem não tão agradável. Uma mensagem que abateu Neemias, entristeceu. Neemias, ele ficou praticamente atordoado quando ele soube que a sua cidade tinha sido destruída. Os muros da sua cidade foram derribados e o seu povo estava ali sofrendo. E isto entristeceu Neemias de uma forma tão terrível que quando ele foi servir ao rei, o rei percebeu. E olhando para Neemias, o rei então pergunta a Neemias: que tristeza é esta? Sei que você não está doente. E essa tristeza é uma tristeza de alma, uma tristeza de coração. Então Neemias passa-se a situação para o rei, e ali o rei então libera Neemias para ir o tempo que quisesse e permanecesse na sua cidade até resolver esta situação. Então Neemias seguiu o seu caminho, foi até a sua cidade para quê?
para reerguer os muros, para levantar novamente a sua cidade. Amados, eu aprendo um segredo muito forte aqui nesta palavra de Neemias, porque aí me dá uma direção para que eu possa, seja qual for o processo que eu esteja passando, eu venha aprender também florescer dentro desta situação. Amados, quando Neemias chegou a este lugar, ao lugar designado, ali na sua cidade, meu amado, a primeira coisa que Neemias delegou para todos aqueles que estavam com ele, a primeira coisa que Neemias fez foi levar ao povo a focar, a construir, a erguer os primeiros muros em frente às vossas casas. Amados, que coisa maravilhosa. Então observe que a primeira coisa que Neemias ordenou para todo o povo era que eles construíssem muros em frente às suas casas. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, Jeremias, no capítulo de número 3, versículo de número 28, esta é a palavra, que foi ordenado que todos os homens levantassem, construíssem os seus muros em frente às suas casas. O que isso significa? Era que quando ele abrisse a porta da sua casa, a primeira coisa que ele olhasse era a proteção que estava à sua frente. Amados, isto é um dos segredos para que você possa florescer dentro deste processo que você está passando. Não murmure não. Não reclame não. Aprenda com a situação que você está vivendo agora. Assim como Deus foi com Paulo e fez com que Paulo florescesse dentro da situação que estava vivendo, assim como o Senhor foi com o salmista Davi, que floresceu dentro da situação que estava vivendo, assim como Deus foi com Neemias, fez com que Neemias florescesse dentro da situação que estava vivendo, Deus, ele vai fazer você também florescer, porque sobre a sua vida há um propósito, há uma promessa. A palavra do Senhor, ela nos revela que o que Deus tem contigo é desde o ventre da sua mãe. Você já tem ouvido falar isso? Não baixa a sua cabeça não, porque o Senhor é contigo. Quero dizer para você que Deus, ele te chamou para você florescer dentro deste processo que você está vivendo. Comece fazendo como o salmista. Busca a conhecer a vereda da vida. Deseja a alegria plena da presença do Senhor. E Ele vai se manifestar sobre a tua vida e vai te dar e entregar a tua bênção. Tem sucesso de Deus chegando para você. Creia somente e tu verás a grande resposta de Deus sobre a sua vida. Assim como o Senhor fez florescer, meu amado, a todos aqueles que o buscaram, o Senhor também há de fazer você florescer. Amém? Quero finalizar esta palavra entregando para você esta palavra profética. Creia em nome de Jesus. Salmos 16, o versículo de número 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. O Senhor vai fazer com que você conheça a vereda, ou seja, a trilha, o caminho da vida, e a alegria plena da tua presença. Você vai chegar, é promessa de Deus, você vai chegar à alegria plena da presença do Eterno. Amém? Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero
pedir para você, junto comigo, declara esta palavra sobre a tua vida. Eu vou florescer dentro deste processo. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.